Oi, Sorami na área aí. Hoje eu vim confessar. Cara, eu acho que eu fui surpreendida por uma loli. Mas calma, não do jeito que vocês estão pensando. Eu tô falando de Tanya the Evil, ou Tanya Maligna. Um anime que me jogou numa crise existencial sobre guerra, Deus e o livre-arbítrio. Pô, de primeiro você olha e pensa: ah, uma loli loirinha, uniforme militar, metralhadora. Deve ser só mais uma Isekai com fanservice esquisito, né? Mas é aí que você se engana bonito, porque se você parar pra realmente enxergar além do óbvio, além da superfície daquela carinha fofa, que de fofa não tem nada, convenhamos, o anime joga umas filosofias e reflexões na nossa cara que são, tipo, profundas pra caramba. Esse anime me deixou tão pensativa que eu comecei a notar umas paradas, uns tópicos que me fizeram coçar a cabeça e, bom, eu queria muito compartilhar essa brisa com vocês, então prepara o chazinho aí, se ajeita na cadeira que o papo hoje vai ser bom. Então, a primeira coisa que me pegou forte foi a própria Tanya, né? A mina, ou melhor, o cara que reencarnou como mina, é o suprassumo do pragmatismo. É tipo, eficiência acima de tudo, lógica pura, fria e calculista. No nosso dia a dia, a gente é ensinado a buscar um equilíbrio, né? Emoção aqui, razão ali. Mas a Tanya, esquece. Pra ela, o que importa é o resultado. É a sobrevivência dela, o conforto dela, a segurança dela. E pra isso, meu amigo, minha amiga, ela faz o que for preciso. Tipo assim, ela não quer guerra porque ela curte o caos ou porque é sádica. Quer dizer, talvez ela seja um pouquinho, né? Mas o que ela realmente quer é se dar bem, é subir na carreira militar o mais rápido possível pra ficar longe da linha de frente e ter uma vida boa e tranquila. Só que, pra alcançar isso, ela não mede esforços. Se tiver que destruir o inimigo sem nem piscar, ela vai. Se tiver que manipular toda a hierarquia militar com precisão cirúrgica, ela faz. Empatia? Sentimentalismo? Isso aí é peso morto na planilha de eficiência dela. É só estratégia, lógica e, vamos ser sinceros, um egoísmo gigantesco. E é aí que o bagulho fica doido, porque a gente começa a se perguntar: será que o mundo baseado só nessa eficiência fria, sem um pingo de empatia, realmente dá certo? No mundo real, a gente fala tanto de inteligência emocional, de liderança humanizada, de gentileza no ambiente de trabalho, mas se a gente parar pra pensar, será que já não existem várias Tânias por aí, de terno e gravata, tomando decisões que afetam milhões ou bilhões de pessoas, tudo na base do o que é melhor pra mim e pros meus? Empresas, governos, decisões globais. É meio assustador pensar que essa lógica da Tânia de pisar em quem for preciso para garantir o próprio conforto no final do dia talvez não seja tão fictícia assim. E aí, eu te pergunto, será que a Tânia é realmente tão evil ou tão maligna assim? Ou ela é só o produto extremo de um sistema que muitas vezes recompensa exatamente esse tipo de comportamento? Fica a pulga atrás da orelha. E, bom, essa lógica fria da Tânia casa muito com a forma como o anime mostra a guerra, saca? A guerra é tipo um ciclo, tá ligado? Parece que não tem fim. É movida por interesses políticos, por estratégias de quem tá no poder, por um desejo de expansão e controle. E mesmo com toda a tecnologia mágica que eles têm, que seria o equivalente ao nosso avanço tecnológico, os conflitos continuam sendo resolvidos na base da força, da destruição. Isso me faz pensar muito na nossa própria história. Quantas vezes a gente já viu isso acontecer? Gerações e gerações presas nesse ciclo de violência e morte. O anime escancara isso sem dó. A humanidade, mesmo com todo o progresso, continua recorrendo à guerra como se fosse a única solução viável quando os interesses se chocam. Aí fica a pergunta no ar:
a gente tá condenado a repetir esses mesmos erros pra sempre? Ou será que, em algum momento, a gente consegue quebrar esse ciclo vicioso e encontrar outra forma de resolver nossas tretas? Porque, sinceramente, olhar pra história e pro anime ao mesmo tempo me dá um leve desespero. Bom, e agora, acho que a gente pode partir pro próximo assunto que eu anotei aqui enquanto eu meio que divagava sobre o anime, que seria determinismo versus livre-arbítrio. Aqui, o bagulho fica ainda mais doido, porque a maior treta do anime, pra mim, nem é entre os exércitos lá, com tiro, porrada e bomba mágica. A briga mesmo é entre Tanya e aquele tal de Ser X. Tipo, a Tanya é a personificação da lógica do esforço individual. Ela acredita que é ela quem manda na própria vida, que as escolhas dela é que definem o seu futuro. Ela é tipo eu sou a mestre do meu destino, capitã da minha alma, tá ligado? Ateia convicta, só acredita no que pode calcular e controlar. Daí então chega esse tal de Ser X, esse autoproclamado Deus ou entidade superior, sei lá o que fica o tempo todo cutucando a Tanya, insistindo que a fé é inevitável, que existe um poder maior que rege as coisas. Ele literalmente intervém na vida dela pra provar um ponto, pra forçar ela a ter fé. E cada vez que a Tanya tenta usar a lógica pura pra escapar de uma enrascada, o Ser X dá um jeito de complicar ainda mais a vida dela. Quase como se dissesse: tá vendo, minha filha? Não adianta, tem coisa que você não controla. Mas a Tanya é cabeça dura pra caramba, e ela se recusa a aceitar essa ideia de um poder superior controlando as coisas. Isso aí me faz pirar numa questão muito mais fundamental, que é essa treta clássica do determinismo contra o livre-arbítrio. Até que ponto a gente realmente tem controle sobre o nosso próprio destino? Tipo assim, a gente é como a Tanya, que acredita piamente que é só se esforçar e usar a cabeça que a gente molda nosso futuro? Ou será que tem um Ser X por aí? Seja ele Deus, o destino, o universo, qualquer outra coisa, que já tem um roteiro mais ou menos traçado pra gente. Porque, saca, a gente faz as nossas escolhas, claro, mas será que essas escolhas já não estão, de alguma forma, pré-determinadas por um monte de fatores que a gente nem sempre percebe? Por exemplo, a nossa genética, a criação que a gente teve, o contexto social que a gente vive e até aquelas sincronicidades malucas da vida. E pra botar mais lenha nessa fogueira, tem até uns estudos da neurociência que são meio cabulosos nesse sentido. Eles indicam que nosso cérebro meio que se prepara para tomar uma decisão, como, sei lá, levantar um dedo, por exemplo, segundos antes da gente ter a consciência de que decidiu levantar o dedo. É como se a decisão já tivesse sido tomada em algum nível subconsciente e a nossa sensação de eu decidi agora fosse só uma notificação tardia. Bizarro, né? Aí fica a pergunta no ar. Será que a gente é só um bonequinho seguindo o script? Ou a gente realmente tem o poder de escolher os caminhos da nossa vida? A Tanya, com toda a certeza dela, diria que é a segunda opção. Mas o anime faz a gente duvidar bastante disso. E falando no Ser X, isso me leva direto para outra brisa que o anime levanta. Papel da religião e da fé, especialmente no meio do caos que é uma guerra. A relação entre guerra e religião é antiga e super complexa. No anime, o Ser X usa a guerra, a desgraça, o sofrimento como uma ferramenta para tentar converter a Tanya. Ele impõe desafios cada vez mais absurdos para ela, na esperança de que, em algum momento, ela se dobre e reconheça a existência dele, que ela encontre fé. Mas a Tanya segue irredutível. A recusa dela em aceitar qualquer tipo de crença, em se render a essa fé que o Ser X quer impor, só joga ela numa espiral de dificuldades ainda maior. E
Isso me faz questionar o que a fé representa na nossa sociedade e como ela se manifesta em momentos de crise. Será que a crença em algo maior é uma necessidade humana fundamental, tipo um instinto para buscar sentido quando tudo parece perdido? Ou será que às vezes a fé acaba sendo usada mais como uma ferramenta de manipulação, de controle, ou até mesmo só como um cobertor quentinho, um conforto para aguentar as paradas difíceis da vida? Bom, o anime não dá resposta para isso, e eu acho que nem tem, mas ele mostra essa tensão, essa luta da Tânia contra uma força que ela não entende exatamente e se recusa a aceitar, mesmo que isso signifique mais sofrimento. É como se o anime perguntasse: o que é mais importante? A lógica fria e a autonomia individual, mesmo que isso te leve pro olho do furacão? Ou a fé, a rendição é algo que você não pode provar, mas que talvez te traga algum tipo de paz ou propósito? Pesado, né? E falando em destinos e forças maiores, uma das coisas mais cruéis e ao mesmo tempo geniais do anime é a ironia que persegue a Tânia. Pensem comigo, o objetivo principal dela, desde o momento que ela, ou ele, né, o assalariado lá, reencarna naquele mundo, é o quê? Paz, sossego, uma vidinha confortável e segura, bem longe da linha de frente da guerra. Ela bola planos mirabolantes, usa toda a lógica e conhecimento do mundo anterior para subir na hierarquia militar e conseguir uma posição mais tranquila na retaguarda. E o que acontece? Exatamente o contrário. Cada decisão racional, cada estratégia brilhante que ela executa para se afastar do perigo, acaba, ironicamente, jogando ela ainda mais para o meio da confusão. Ela se torna uma heroína de guerra, uma lenda, demônio do reino. Quanto mais ela tenta fugir, mais o ser X, ou o próprio destino, se você preferir, parece dar um jeito de puxar ela de volta para a ação, como se fosse uma piada cósmica. É uma puta ironia do destino, né? E isso não acontece só em anime. Quantas vezes, na nossa própria vida, a gente tenta desesperadamente evitar uma situação só pra acabar caindo de cabeça nela? Ou a gente se esforça tanto pra uma coisa dar certo de um jeito, e ela acaba dando certo, mas de um jeito completamente inesperado, e talvez até do jeito oposto ao que a gente queria. É quase um lembrete de que, por mais que a gente tente controlar tudo, tem uma dose de imprevisibilidade, de caos inerente ao universo que a gente simplesmente não consegue dominar. A Tânia, com toda a sua lógica, é a prova viva disso. E toda essa eficiência da Tânia, essa capacidade de conseguir o que quer, mesmo que de forma totalmente fria e calculista, como a gente viu lá no comecinho, quando eu questionei se ela era realmente maligna, me joga direto para essa outra questão: poder versus moralidade. Porque, beleza, ela é inegavelmente poderosa, uma estrategista foda, uma líder eficiente, uma maga de combate absurda. Ela realmente consegue resultados, mas a que custo? A gente já estabeleceu que moralidade e empatia definitivamente não fazem parte do pacote dela. E aí, levando essa reflexão um passo adiante e conectando com o que a gente já conversou, no mundo real, que tipo de líder realmente chega ao topo? Será que o sucesso, especialmente em larga escala, como em grandes corporações ou na política mundial, pertence só aos mais racionais, aos mais frios, aos que não têm escrúpulos, como a Tânia? Ou ainda existe espaço para líderes que conseguem equilibrar esse poder todo com um pingo de compaixão, de consideração pelo próximo? O anime, com a Tânia, parece debochar exatamente disso. Bom, e por fim, galera, eu queria abrir um parênteses importante, porque eu sei que muita gente, quando vê a Tânia e o uniforme do Império, já liga direto com: é a Loli nazista. E tipo, segura a onda aí, porque não é bem assim. Vamos com calma no EAD da história aqui rapidinho. Sim, o anime usa uma estética que lembra muito a Alemanha, especialmente a da época das Grandes Guerras. Os uniformes, a tecnologia, até alguns nomes e a organização militar têm essa vibe germânica. Mas é crucial entender a diferença.
O Império do anime se assemelha muito mais à Alemanha Imperial da Primeira Guerra Mundial, ou ao Império Europeu genérico do início do século XX, do que à Alemanha nazista da Segunda Guerra. Por quê? Simples, a ideologia é completamente diferente. No anime não tem nada daquela loucura de raça superior, de antissemitismo, de planos de extermínio em massa como o Holocausto. O Império está lutando uma guerra de sobrevivência, de expansão territorial por recursos e influência, que é muito mais a cara dos conflitos entre impérios daquela época. A Tânia mesmo, qual é a motivação dela? É puramente egoísta e pragmática. Sobreviver, ter conforto, se aposentar com uma boa pensão. Ela não tem nenhum fanatismo ideológico, nenhuma crença em superioridade racial ou coisa do tipo. Ela odeia a guerra, mas é obrigada a lutar, e já que tem que lutar, ela vai fazer isso da forma mais eficiente possível para sair viva e bem. Isso é muito, mas muito diferente dos líderes nazistas que eram movidos por uma ideologia de ódio, de pureza racial, de conquista de espaço vital e de extermínio. Então, essa associação da Tânia com o nazismo é uma simplificação perigosa e, sinceramente, errada. O anime bebe de fontes históricas, sim, mas ele cria o próprio universo com as próprias regras. É uma fantasia que usa elementos do nosso mundo para discutir outras paradas, como a gente tá vendo aqui. Não caiam nessa de loli nazista sem pensar um pouquinho mais fundo, beleza? Se for pra cair em papo de loli, que seja dessa aqui, a sua loli da ciência. Bom, acho que por hoje é isso, né, galera? A sessão de filosofia da madrugada rendeu. E Tânia the Evil é um daqueles animes que quanto mais você cava, mais coisa você descobre. E é isso que eu acho mais legal. E vocês? O que vocês acharam dessas reflexões todas? Concordam? Discordam? Tem alguma outra pira que o anime despertou em vocês? Deixem nos comentários, vamos continuar essa conversa, porque eu adoro quando a gente consegue ir além do entretenimento puro e extrair essas paradas mais cabeça. Beijo da Sorami e até o próximo vídeo. Tchau! Ótimo, agora as porra do bagulho parou de funcionar. Ai, que beleza. Parou? Voltou. Incrível. Muito bem. Primeira parte foi. Muito bom. Subarashi, né? Subarashi.